Oi, gente, tudo bem com vocês? Espera aí só um minuto. Pronto, agora sim. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para passar para vocês, líderes, né? A nossa aula Iceberg da perspectiva do professor e não do aluno, tá bom? Antes de mais nada, é importante que você pegue as suas apostilas, tanto a do aluno, né, que a gente fala que é a apostila normal, tá? Quanto a do professor, que é a apostila do facilitador, né? Melhor assim dizendo. Vou com a minha toalhinha aqui, não. Ai, tá? Então vamos lá. Olhar a lição, tá? Primeira coisa, antes de você chegar aqui, é importante que você tenha feito a lição. Feito mesmo. Pega a lição lá, lê, grifa o que você achar importante, anota, responde o consultando a Bíblia, responde reflexão pessoal, tá bom? Já faz as suas escolhas do Praticando a Verdade. Aí depois de você fazer isso, você vai pegar a apostila do líder e vai dar uma lida nela também, né? Você vai olhar ali quais são os objetivos do capítulo, as ideias criativas, os filmes, tá? O avançando, tá? E aqui no iceberg tem um extra que é a inteligência moral de um líder, tá bom? Aqui tem uma parte especial onde ele vai trazer 4 tópicos, tá? Esses tópicos é para nós que estamos dando principalmente. Você pode passar para os alunos, tá? Mas normalmente a gente faz isso meio que no meio da lição, porque não dá tempo de passar tópico por tópico, tá bom? Então, provavelmente, tá? Não dá, mas você pode ler com calma e absorver o que está aqui para você, tá? Para o seu crescimento, tá bom? Então, vamos lá. Depois de você ter feito tudo isso, né? De você ter lido ali, aí nós vamos para olhar para os slides e aí entender como que nós vamos transmitir toda a informação que está aqui para os alunos, tá bom? É importante você ter lido toda a parte anterior da apostila do líder, onde vai explicar para que serve cada parte, porque isso aí já ajuda, tá bom? Aqui de cara, eu coloquei o slide com o iceberg tampado para exatamente a gente gerar esse efeito, para que fique muito claro e para que os alunos entendam o princípio da lição. Sempre o resumo da lição e a parte mais importante é os alunos entenderem o princípio. Por quê? Porque, gente, a gente não retém tudo. E essa é a parte que talvez eles mais vão reter. Que a gente quer que eles se lembram com uma certa questão enfática, tá bom? Então vamos lá. O iceberg representa a sua liderança, os 10% que se encontram acima da água. Então, essa parte aqui de estar tampado vai deixar claro isso. Que as nossas habilidades é isso aqui. É isso aqui que todo mundo vê. Entendeu? Agora, os 90% que ficam embaixo da água é o nosso caráter. E é isso que faz o barco afundar. O que faz o barco afundar? Aí a gente tem aqui o próximo slide. Então a gente cria esse choque aqui. E às vezes até faço isso aqui para eles entenderem. Isso é o que todo mundo tá vendo. Mas isso aqui é a realidade. E é essa parte aqui que é, de fato, o que vai fazer o barco afundar ou não. Então a gente precisa prestar atenção nela. Porque ela é o nosso caráter. Então a gente deixa clara essa analogia da imagem. Por quê? Porque como essa é a primeira lição e essa imagem começa a ser tão importante para eles, eles vão associando as próximas lições, com as imagens, e aí isso facilita muito. Mas a lição que a imagem mesmo, ela causa o maior efeito é a do iceberg. Por isso que quando a gente pensa nas imagens da lição, é nessa que a gente pensa, e quando a gente pensa nos princípios, aí cada uma vai ter um que marcou mais, tá? E aí, nessa lição, a gente não todas as demais lições nós vamos começar com a correção do praticando a verdade, mas aqui a gente ainda não fez. Então a primeira coisa que a gente faz é deixar eles compartilhar. Então, vocês leram a lição, vocês entenderam o que essa lição mais, né, o que vocês mais gostaram ali na lição, o que mais chamou a atenção. Às vezes eles começam a falar um pouco das respostas ali do praticando a verdade, alguma coisa assim, que eles não entenderam muito bem, ou do consultando a Bíblia, e aí a gente retoma, né, para a parte que vocês leram, teve alguma coisa que mais destacou, você sabia já o que era caráter, e aí a gente deixa eles falar um pouco a respeito de como foi essa experiência, para a gente até também entender o grau de aprendizado que eles tiveram, tá? Então tem gente que já é bem direto, já fala, já traz uma perspectiva da lição, tem gente que complica um pouco, e aí você vai ter que, né, ter todo um trabalhar ali para lidar com o que o pessoal falou. Mas como eu gosto muito de dar a lição a partir dos alunos também, e não só do que a lição propõe,
essa parte para mim ela é muito importante. Ouvir o que eles estão falando, tá? Parece que eu tô bem distraída ali, né? Vocês vão perceber isso. Mas eu tô prestando bastante atenção no que eles estão falando, tá? E aí, a partir disso, não que a gente vai mudar o rumo da lição, mas os exemplos e as evidências vão ser a partir daquilo que eles estão trazendo ou do que eles não estão trazendo, que também é importante e eles deixaram passar. Aquilo que já ficou muito claro no aprendizado deles, a gente não precisa ficar repetindo. Aquilo que faltou, que muitas vezes a gente vai começar a, né, debater ou trazer, melhor dizendo, mais vezes, tá? E aí, a partir disso, mais uma vez, o princípio é a parte mais importante, então é por isso que eu trago ele aqui com muita evidência. Vocês vão ver que eu paro muito nessa parte e deixo muito claro. Então eu vou pausadamente falar: ó, o iceberg representa a sua liderança. Gente, esse desenho aqui, ele é uma ilustração do que é a nossa liderança. E por quê? Porque ele traz 10%, que é o que está acima da água, que vai representar a nossa habilidade de liderar. Então nós temos e precisamos das nossas habilidades. Por quê? Porque ela que atrai as pessoas. Nós lideramos por influência. São as nossas habilidades, aquilo que a gente faz bem ou aquilo que a gente gosta muito que vai atrair as pessoas. Mas os 90% que ficam embaixo da água, que é toda essa massa de gelo, né? Eles vão representar o quê? Caráter. Então, automaticamente a gente entende que liderança é junção de habilidade com caráter. E qual é a grande questão? Que é a porção que se acha sob a superfície, embaixo da água, ou seja, é o nosso caráter que vai fazer o barco afundar, trazendo a analogia do Titanic, né? O que faz afundar? É o problema de caráter e não o problema de habilidade, ok? E aí a gente pergunta sempre se eles têm alguma dúvida, se eles querem falar alguma coisa, sempre fazendo essa pergunta. A lição é sempre para o aluno, não é para nós, então por isso dessas perguntas. Aí a partir disso a gente já tem, né, algumas frases. O iceberg é uma ótima figura de liderança, porque boa parte da influência que exercemos provém de qualidades que não conseguimos enxergar, ou seja, de características que se encontram sob a superfície. E mais uma vez evidencia que não é aquilo que as pessoas estão vendo que de fato vai trazer uma boa liderança, mas são as questões que não são vistas. E até uma coisa muito importante que essa semana eu aprendi, já vou deixar aqui com vocês, né? Nós fomos lá no Instituto da IDF e tivemos a oportunidade de passar ali um tempo com o seu Jorge, né, Nishimura, ali da Jato, né, e que também faz parte da diretoria ali do Instituto da UDF também, que é quem trouxe o Habitudes, né? Ele falou uma coisa, que nós temos 8 e 8 horas por dia. Todo mundo tem 8 horas para dormir e deve dormir 8 horas. Todo mundo deveria trabalhar, né? Normalmente as pessoas trabalham 8 horas. Mas o que faz a diferença na nossa vida são as outras 8 horas. O que a gente faz nela é que vai determinar, que vai nos diferenciar normalmente. A gente pode trabalhar mais, a gente pode estudar, a gente pode fazer atividade física, a gente pode comer coisas boas ou ruins. Essas outras 8 horas é que faz diferença. Desculpa a energia baixa aí, então estamos aqui a 10h44 da noite gravando esse vídeo, tá bom? Então não liguem pra isso, tá? Mas enfim, resumidamente, tá? Aquilo que a gente não vê muitas vezes é o que tá fazendo a grande diferença e diferenciando as pessoas. Então a gente precisa evidenciar isso, porque eles precisam entender mesmo o que eles têm feito, quanto eles estão cuidando do caráter dele, até porque a gente vai explicar o que é caráter, tá bom? O que é esse tal desse caráter? É apenas devolver o troco na padaria? Que o caixa deu a mais? Não, caráter engloba coisas profundas, né? Até mesmo o senso de identidade. Então, o caráter aqui que a própria lição traz. Então, eu vou abrir a apostila do aluno nessa hora e vou ler com eles. O que é autodisciplina? E aí a gente vai explicar um pouquinho o que é o valor central, senso de identidade e segurança emocional. Tá explicado já aqui, né? Então, por exemplo, autodisciplina é a capacidade de fazer o que é certo mesmo quando não sentimos vontade de fazer. Então, quando eu sou disciplinado, eu estou tendo parte do meu caráter desenvolvida. Valores centrais. O que são os meus valores? Que nesse caso aqui engloba também os princípios, que são aqueles que vão reger as escolhas da minha vida. Não vamos entrar em profundidade, porque vamos ter uma lição para cada uma dessas coisas. Senso de identidade, né? Você sabe quem Deus te criou para ser, né? Segurança emocional, você tem capacidade de ali organizar as suas emoções, de dar nome para elas, de saber, né? O que eu tô sentindo? É decepção, é rancor, é raiva, porque
se eu não sei nem o que eu estou sentindo, como é que eu vou aprender a lidar ou a controlar aquilo de uma forma mais coerente, tá? Então a gente vai pincelar cada uma dessas coisas e saber se eles entenderam o que é ou não, tá? Aí a partir disso nós vamos para uma dinâmica, tá? Essa dinâmica está explicada aqui na apostila do líder, na parte de ideias criativas, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai perguntar para eles o que a banana, o ovo e o amendoim têm em comum, tá? Eles vão responder o que eles quiserem e aí a gente vai ali trazendo. Basicamente, amarelo, todos são da mesma paleta de cores. Todos têm proteína, todos têm casca, todos têm conteúdo, todos são alimento. Que mais? E aí vai, né? E aí a gente pode ali trazer várias coisas. Qual é o nosso objetivo? É brincar com eles. Nosso objetivo não é que eles falem necessariamente casca e conteúdo. Mas a partir das respostas dele, nós vamos ir para essa viés, tá? Que é casca e conteúdo. Coincidentemente ou não, todos eles têm uma casca e têm um conteúdo. Então agora a gente vai fazer uma dinâmica. Então a gente vai falar dessa forma. Então a gente dá um pedaço de papel para eles e a gente faz a dinâmica, tá? A dinâmica é para eles escrever o maior número de coisas que tenham casca e conteúdo. A gente explica. Normalmente eu sempre uso o exemplo da televisão, porque é um exemplo clássico. Todo mundo acha que televisão tem casca e conteúdo, ou celular, né? Porque a gente fala o conteúdo, mas é no sentido de fragmentar. Então eu não consigo arrancar a imagem da televisão e ela continuar sendo televisão e a imagem continuar sendo imagem. Mas na garrafa de água, se eu jogar essa água fora, a garrafa continua sendo garrafa e água continua sendo água. Por quê? É uma casca e um conteúdo. E aí a gente deixa eles brincar. Às vezes a gente leva um bombonzinho para quem acertar mais, mas ultimamente eu não tenho levado nada, tá? Só deixo eles fazer, eles compartilham e a gente comenta um pouco. Então, por exemplo, eu sempre uso a questão do perfume, né? Quem quer um frasco vazio? Você quer comprar um frasco de perfume vazio? Tem frascos lindíssimos, mas o que de fato traz a essência de um perfume é a essência que está dentro, né? A caixa de sapato sem o sapato faz sentido para guardar outras coisas, mas quando eu compro, quando eu vou adquirir aquilo na sua essência primária, eu quero um sapato, não quero uma caixa, não comprei uma caixa de sapato, eu comprei um sapato que vem numa caixa, né? O estojo, você quer só um estojo ou você quer um estojo principalmente para acessar o conteúdo que está dentro dele, uma caneta ou qualquer coisa. Então, a gente traz a ideia de que tudo, praticamente, a casca, ela tem importância. Porque se eu jogar o perfume assim, não vai fazer sentido. Né? Eu preciso de um frasco que guarde aquele conteúdo e muitas vezes me facilite para utilizá-lo. Tem importância. A água, se a gente for jogar água na mesa e falar bebe, não vai fazer sentido, mas na garrafa é muito mais fácil, tá conservado, tá guardadinho ali, né? E aí a gente traz essa analogia, né, de que a casca é importante, o conteúdo também, né? Só a casca tem a sua importância, sozinha, aleatória, muita pouca utilidade. Praticamente a gente, né, no dia a dia ali não tem nenhuma utilidade para essas coisas, né? A casca sozinha por si só, né? Mas o conteúdo largado, sem a proteção da casca, muitas vezes a gente também não quer usufruir. Então a banana que está em cima da mesa por um tempo, ela vai vai ficar preta, né? Ali vai oxidar, vamos usar um termo assim meio nada a ver, mas vai dar para entender. A banana vai ficar, tem um nome aqui eu esqueci, mas enfim, vai acontecer da banana ficar preta, né? Você vai comer um ovo que saiu da galinha sem a casca? Ninguém quer isso, né? Então a casca tem seu valor? Com certeza. Mas o principal valor de uma casca é gerar proteção, porque ela por si só não tem tanto valor quanto tendo valor com aquilo que tem dentro, tá? Mas a casca, ela é importante, né? E a gente precisa deixar claro para eles isso. Nós não queremos eliminar as nossas habilidades, né? Mas o que a gente quer evidenciar é que o conteúdo, o caráter aqui representado, ele tem um grau de importância. E as nossas habilidades, quando elas estão ali para proteger ou para evidenciar, ou apesar do nosso caráter, em comum acordo, né? Não em quantidade, mas em comum acordo no sentido de saber a dosagem, a gente tem de fato uma efetividade muito maior. A banana com a casca, ela é perfeita. Sem a casca, ela tem né, ela começa ali a perder os seus nutrientes, né?
É o ovo, da mesma forma, ele precisa ter a casca, a proteção. O amendoim ali, se ele vier, né? O amendoim ali com a casca tem toda uma diferenciação quando você come. Enfim, junto é melhor. Ter só um não funciona. E se for para ter só um, nós queremos só o conteúdo, né? Vai talvez dar um problema, vai dar um problema, porque quem tem conteúdo, mas não sabe apresentar o conteúdo, normalmente não tem eficácia também, tá? Mas isso aqui eu tô falando pra vocês, pra eles a gente resume isso aqui de forma bem mais fácil, tá? Acho que é porque eu tô com um pouco de sono, aí eu falo sem parar, tá? Mas eu vou me conter, tá bom? O Avançando, aqui nós temos uma história incrível, tá? No Avançando, gente, vai falar sobre os cientistas do Titanic, nem sempre eu cito isso daqui, tá? De que o que fez o barco afundar foram pequenos rasgos, né? Não grandes rasgos, né? Por que isso é importante? Porque são as pequenas coisas que vão denegrir, que vão afetar o nosso caráter, né? A gente não tropeça nas grandes pedras, mas nas pequenas, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com os detalhes, com os nada a ver da vida. Tá, mas não tem nada a ver, é só uma série de televisão, não tem nada a ver, foi só uma mentirinha tão pequena, cara. Eu comprei um negócio ali, não contei, mas assim, nem vai, né, eu que vou pagar a mesma fatura do cartão de crédito. Não, mas isso aí não. São as pequenas coisas que estão de alguma forma afetando o nosso caráter, tá? Então a gente meio que dá só uma citada nisso, não aprofunda. O que a gente aprofunda é nas palavras, né, do bispo anglicano. Por quê? Primeiramente, eu amo essas palavras, né? Elas mudaram parte da minha vida, né? E porque é a partir dessas palavras que eu tenho certeza de que é possível mudar o mundo. E é possível, eu tenho tido provas disso, tá bom? Então a gente lê essa parte com eles e conversa de que toda mudança começa comigo, toda mudança começa em mim. Nós não temos o poder de mudar o outro, nós temos o poder de nos mudar e a partir disso promover, influenciar a mudança nos outros. Então essa é uma parte ali que eu particularmente gosto muito, tá? E a gente trabalha essa evidenciação, ok? Estou pressupondo que vocês leram, tá? Essas partes, por isso que eu não vou ficar lendo aqui de novo não, tá? Titanic, a explicação está aqui, né? Essa cena em que a tripulação percebe a primeira vez do Titanic. Aí a gente explica que eles foram avisados, tá? E quando a gente... Normalmente eu dou uma pincelada do porquê que a gente tá assistindo isso, tá? Gente, pra gente entender, né, ali, por que o barco afundou e tal, algumas questões a gente vai discutir depois. Eles vão assistir essa cena e depois a gente gosta de promover algumas discussões, tipo assim, quem que é a culpa? A culpa sempre é do capitão, porque tudo ali é responsabilidade dele. Se tá olhando iceberg, se o cara tá rejeitando os avisos, tudo é responsabilidade dele. Ele tem que conversar com a equipe, ele tem que transmitir as informações, porque qualquer problema que tiver é responsabilidade dele, né? Depois que a gente é atingido, depois que a gente tem um problema, a gente começa a fazer toda uma manobra de tentar consertar. Dá tempo? Não. Muitas vezes não, né? Qual é a melhor forma? É não correr os riscos, é se prevenir, né? A gente fala que um dos grandes problemas da saúde é que nós não temos saúde de prevenção. A gente só tem saúde de quando tá doente faz, de quando tá doente vai, de quando tá doendo vai. E aí a gente não tem ali uma prevenção e por isso muitas vezes as coisas, né, atropelam. E aí no meu caso, né, dependendo da turma, eu vou evidenciar algumas coisas. Então, por exemplo, minha turma agora, atualmente, a gente vê que tem alguns probleminhas de casamento. Então a gente evidencia isso, sabe? É o momento de evidenciar isso. Você sabe que algo pode dar problema, você não está fazendo nada para resolver. E a hora que aquilo estourar o seu barco, né, você vai começar a querer resolver, a querer ir atrás. Então vamos conversar com alguém, então vamos fazer uma terapia, então vamos na célula, vamos no culto. Não vai resolver. Se eu posso sempre estar ali tentando entender o outro, se eu posso tentar saber qual que é a personalidade, o temperamento, a melhor forma de comunicação, os gostos, a linguagem de amor, se eu posso trabalhar para ter um bom relacionamento, mas eu fico deixando ali porque
Ah, vai que, né? Não tem um iceberg aqui que vai destruir o nosso barco, né? Vai que, e de repente dá tudo errado. E aí a gente pode usar o exemplo que a turma vai entender. Se eu tenho uma turma de pais com os filhos, se eu tenho uma turma mais eclética, né? A gente vai falar de coisas simples, como os nada a ver. Não, eu vou assistir isso aqui, mas nada a ver. Não, mas tá tudo bem. Ah, não sei o que. De repente a pessoa tá viciada em um jogo, ou na própria pornografia, ou sei lá, vício de assistir pode ter, não sei. Mas assim, né, usar o exemplo do nada a ver. Não, eu vou só comer um docinho aqui todo dia depois da volta. Mas nada a ver, não sei o que. Não, mas vamos comer um lanche. Ah, é só no final de semana. Não, sexta e sábado é final de semana. Vamos, não sei o exemplo que você pode dar para sua turma que vai fazer sentido, tá bom? Mas aí você vai pegar ali as coisas pequenas, tá? Que vai gerar dúvida na cabeça deles, talvez até, mas que vai fazer sentido para a explicação, tá bom? Essa explicação, usar o iceberg é uma ótima forma, porque é um filme que vai grudar na cabeça deles, porque toda vez que falar de iceberg, eles vão lembrar do Titanic, eles vão lembrar de quem é a responsabilidade, tá? Aí depois nós temos o Hit Conselheiro Amoroso, que é mais, deixa eu passar aqui só para Hit, o Conselheiro Amoroso, que é mais uma questão de comédia, onde ele vai fazer essa analogia, né, de que o cara gordinho, ele é como um iceberg, de que ele não vai conquistar a mulher por aquilo que dá pra ver, mas a essência dele é que vai gerar a conquistá-la, tá bom? É mais pra eles dar risada isso aqui, porque eles nem prestam atenção de forma profunda nessa frase, a gente que tem que explicar antes, tá? E o que eu mais gosto, não menos importante, Batman Begins, tá? Aqui a gente tem que parar um pouco e explicar mais. Se você não souber explicar o filme, só lê o que está escrito aqui, beleza? Se você souber explicar, você explica. Por quê? O Batman ele tem uma analogia. O Batman ele está disfarçado quando ele está sem máscara, porque ele finge ser um cara que não tá nem aí pra nada, né, e não sei o que, para que ninguém descubra que ele é o Batman. E aí quando ele coloca a máscara, ele se torna essa pessoa preocupada, que gasta os seus recursos para tentar melhorar a cidade, para acabar com a bandidagem, tá? Nessa cena específica ele vai encontrar, né, uma mulher que é o amor da vida dele, né? Então ele se preocupa muito com o que ela pensa. E aí eles vão conversar, e aí ela vai falar a frase que tá aqui, quando ele está saindo do hotel. Ela vai dizer assim: o mais importante é agir de acordo com o que está verdadeiramente dentro de nós. Não é quem dizemos que somos, mas o que fazemos que nos define. Ela não diz isso na tradução em português, né? Fica diferente. Mas o que ela quer dizer é o seguinte: não adianta você falar algo. O que você faz de fato é o que vai revelar, tá? E aí a gente vai para a cena que demonstra isso, que ela descobre que ele é o Batman. Na minha aula de apresentação, eu deixei bem evidente que não importa o que você fala, e sim o que você faz. Você pode dizer que tem um bom coração, você pode dizer que é uma pessoa amorosa, você pode dizer que é uma pessoa, nossa, que é super do bem, mas os seus resultados, aquilo que você faz de fato, é que vai fazer as pessoas acreditarem nisso ou não. Então, não adianta muito o que você está falando. E aí o filme só evidencia isso, tá bom? Que é muito mais sobre o que nós de fato fazemos, que vem da nossa essência, do nosso caráter, do que aquilo que a gente está tentando aparentar para as pessoas. Deixa eu só passar aqui para frente. A inteligência moral de um líder. Aqui nós vamos contar a história que está aqui na página 20, tá? Que vai falar um pouquinho sobre o time de basquete. Normalmente eu dou uma pincelada, meio que vou lendo e contando com as minhas palavras, mas normalmente eu tento ler porque eu sempre confundo aqui as coisas, tá? O que eu gosto de deixar evidenciado aqui nessa história? Duas coisas. Primeiro, várias vezes, se eu estiver no lugar desse time, eu tenho jogado muitas vezes a sujeira para debaixo do tapete. Porque quando a gente lê essa história e pensa assim, o que você faria? A resposta óbvia é devolver, mas na prática nós não devolvemos. Na prática a gente pensa assim, mas nem vai mudar nada, mas vai dar tanto trabalho, mas não sei o que, e muitas vezes isso acontece. Então, eu gosto de deixar isso claro, porque aí senão a gente fica com um senso de que a resposta que a gente acha que é correta é a que a gente faz, e isso não é verdade, tá? E aí eu trago aqui tudo que o técnico falou e trago essa questão de que a gente precisa ter uma inteligência moral. Não importa se vai dar mais trabalho contar a verdade do que permanecer com a mentira. A verdade é a verdade, ela vai ter que ser dita, porque não é a quantidade de trabalho que isso nos dá ou a repercussão que isso vai gerar, é o que nós somos como essência, tá? E é isso que o técnico fala, né?
que não importa o resultado, né? A gente está tendo Olimpíadas agora, a gente usa isso como exemplo. Às vezes a gente nem sabe quem ganhou, quem perdeu, mas fica evidente a reação ali. Então, por exemplo, na ginástica, né, a gente tem ali Simone Biles, que é uma potência gigante, e temos a Rebeca Andrade, que agora, né, venceu ela, né? Mas o mais interessante não é nem essa questão de vencer. O que está mais evidente nas redes sociais é que ambas torcem uma para outra, apesar da rivalidade, porque não importa muito quem ganhou, quem perdeu. A gente não vai lembrar disso daqui a um mês, né? Mas é de fato o que as pessoas reagiram, como elas se comportaram, se elas foram respeitosas, porque é isso que vai de fato evidenciar é quem nós somos, e não se a gente conquistou o troféu ou não, tá bom? E aí a gente evidencia isso. E aí tem toda a parte ali que vai citar um pouco, e eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque é mais para nós do que para eles. Quando vocês lerem aqui, vocês vão entender, tá? Uma imagem que eu gosto sempre de deixar clara, porque às vezes a gente vê pessoas, né, que se exibem, que mostram muitas coisas, mas o conteúdo é vazio. Alguém aqui come caule de cenoura? Eu não conheço ninguém que come caule de cenoura, tá? Então, o caule serve para alguma coisa? Só para aparência. Porque o que de fato importa, o que a gente come, é a cenoura. Então, importa se o caule é grande ou pequeno? Importa é a cenoura. E muitas vezes isso a gente faz analogia com a nossa vida, tá? Pergunta. Eu sempre gosto de criar uma polêmica em cima dessa pergunta. Então, o que eu faço? Eu deixo eles responder, né? Que vai perguntar se alguém que você respeita ou alertar sobre determinado hábito ou comportamento seu que pode ser prejudicial, você mudaria a maneira como está vivendo? Porque, óbvio, Fernanda, é alguém que eu respeito e blá blá blá, eles sempre falam a mesma coisa. Eu deixo eles falar tudo o que eles querem, concordo com a maioria das coisas, a não ser que tenha uma coisa boba que eles falam. E aí depois que eles falam, depois que eu concordo, eu trago outra perspectiva para eles. Por que eu faço isso? Porque a apostila pede? Não, porque a Fernanda nunca ela fica sem ser do contra de alguma coisa. Eu gosto de ser do contra. Então eu trago para eles a perspectiva de, por exemplo, a minha mãe sempre fala coisas, eu respeito muito, mas nem sempre faço. O médico fala várias coisas para mim, eu respeito muito, nem sempre falo. Então, às vezes, se eu sei, dependendo da turma, eu pergunto quem ainda toma refrigerante. Todo mundo sabe que refrigerante faz mal. Alguém tem dúvida de que refrigerante faz mal? Não. Se você tem, é porque você não tem lido estudos sobre isso, né? Você não, né? Enfim, os médicos avisam. Mas o que acontece? A gente continua não fazendo. Então, não é uma questão, às vezes, da gente respeitar ou não a pessoa. É uma questão se é conveniente para nós ou não. Se a gente tá, né? Por quê? Porque a Bíblia tem o ser mais respeitado. Um dos seres mais respeitados até do mundo, eu diria. Mas quantas pessoas vivem o que está escrito ali? Então, esse negócio de é alguém que eu respeito, então eu faço, é balela. Porque muitas vezes os nossos pais nos alertaram de coisas que nós decidimos não fazer. Deus tem nos alertado e às vezes a gente nem sabe a opinião dele. E é alguém que a gente super respeita. Então a gente precisa, eu trago esse outro ponto de vista. Eu gosto de evidenciar que nós estamos fazendo de errado e que precisamos mudar. Esse é meu estilo, tá, gente? Eu gosto disso. E é por isso que eu trago sempre esses questionamentos para eles. Porque eu acho que isso promove a mudança, a quebra da hipocrisia. Porque na mente deles, eles estão vivendo de forma correta. E o meu objetivo como líder de habitudes sempre é quebrar essa ideia de que está correto. Não está correto e não está correto. E o seu discurso é um e a sua vivência é outra. Então eu sempre gosto de evidenciar a hipocrisia. Claro que eu caio no risco de ter que me expor? Claro, porque eu tenho que falar que eu também não faço muitas coisas. Mas não tem problema. Nesse caso, eu não me importo com isso, tá bom? Até porque, né? Enfim. Certo? Caramba, essa frase. Para mim, ela é um dos ápices da nossa lição. A medida do seu verdadeiro caráter é o que você faria se tivesse certeza que nunca seria descoberto. Essa é uma frase muito interessante e muitas pessoas usam ela. O que eu gosto de fazer com ela? Trazer uma analogia prática. O que eu tenho certeza que você, por exemplo, nunca vai saber o que está acontecendo agora nos meus pensamentos, né? Agora, a maneira como eu penso evidencia o meu caráter. Eu posso olhar, eu posso apresentar algo, mas a forma que os meus pensamentos vêm, automaticamente já revelam os meus caráteres. Se eu olho para uma pessoa e penso assim, nossa, que pessoa chata, meu Deus, essa pessoa aí não sei o que lá, eu já olho para ela com um olhar negativo, um olhar ruim, não consigo olhar para ela com os olhos de Cristo, isso já evidenciar o que está dentro de mim. Nossa, Fernanda, mas aí você está sendo muito criteriosa.
Cara, quem falou que só de pensar já pecou não fui eu. Então eu não tô sendo, não. Só tô seguindo o critério que me foi passado. Ok? Então, assim, qual é o seu pensamento? Ele vai revelar a medida do seu caráter. Então, alguém de caráter normalmente não pensa muitas coisas que talvez você esteja pensando. Então, a gente precisa mudar o que nós pensamos, porque os nossos pensamentos, eles geram sentimentos e esses sentimentos geram atitudes. Tudo começou no pensamento. Então, nós precisamos combater é o que a gente pensa. E a gente combate o que a gente pensa conforme a gente alimenta a nossa mente. E aí a gente vai ter uma tarefa só sobre isso, uma lição, perdão, só sobre isso, mas é importante que a gente já comece a pensar, tá bom? Eu tô meio que falando trazendo o bastidor ao mesmo tempo que eu falo na aula, tá bom? Então eu gosto de falar isso quando eu estou dando aula para evidenciar mais uma vez aonde nós estamos falhando. Se os nossos pensamentos estão ruins, a gente vai ter que mudar isso, beleza? Aí nós vamos para o nosso Consultando a Bíblia, onde a gente deixa eles compartilhar. Como esse é o primeiro Consultando a Bíblia, às vezes a gente dá uma ajudinha neles. Mas como as perguntas são tranquilas, como deixa evidente, né, a opinião deles e já não vem perguntando sobre o versículo, fica bem mais fácil, tá? Esse versículo é um versículo clássico do Habitudes. Sempre que eu tenho que dar uma palavra em formatura, qualquer coisa, eu gosto de usar ele porque ele é clássico. E aí, talvez, se a gente tiver tempo, dependendo do tempo que a gente tiver na aula, eu dou uma parada e dou uma meditada nele com as pessoas. Gente, se você dá um fruto ruim, você não é uma árvore boa. Você não está enraizado. E aí a gente vai precisar rever isso. Quais são os seus frutos? O que você dá para o outro comer? O que o outro consegue de benefício seu? Quando você vai lá na mangueira, o que você consegue tirar da mangueira? E se alimentar? Manga. O que as pessoas têm tirado de você e conseguido se alimentar? Elas olham para você, vai lá pegar um fruto, o que tem, né? Então eu gosto de evidenciar isso aqui também, tá? E aí a gente vai compartilhar, deixa eles compartilhar, né? Por que é tão difícil focarmos no nosso interior nos dias de hoje? Gente, eu sempre trago a minha perspectiva também. Minha perspectiva é a mais correta da sala toda? Não. Gosto de evidenciar as respostas que eu gosto, as que são diferentes, e às vezes eu dou uma pincelada na minha, né? Então, por exemplo, essa resposta. Por que é tão difícil? Gente, eu nunca fui ensinada a focar no meu interior. Hoje em dia nós temos grandes mídias e mais com os adultos, né, ensinando que a gente precisa descobrir, né, se autoconhecer e blá blá blá. Mas isso é algo de hoje. Antigamente não tinha isso. Então hoje a gente tem buscado se conhecer, saber a personalidade, temperamento, linguagem de amor e assim vai. Mas isso não é algo que a gente sempre foi ensinado, tá? E isso está sendo ensinado porque senão a gente vai morrer, né? O povo não tá sabendo lidar com eles mesmos, nem com o outro, então tá um caos. Por que a gente dá tanta ênfase na parte do nosso exterior? Porque é o que os outros veem, é o que importa, é o que atrai as pessoas, né? Esses dias eu sempre vou meio largadinha assim pro trabalho, né? Camiseta, calça e tênis. Porque a gente fica lá 6 horas sentados, então você precisa de um certo conforto. E a gente foi indicado isso na entrevista de trabalho. E quando às vezes eu tenho que sair de uma aula, alguma coisa, já tô com aquela roupa e depois eu vou pra uma coisa importante, eu já não troco de roupa. Eu já fico com a mesma roupa, às vezes eu vou de uma camisete, um tênis diferente, tá? Um sapato ali diferente, né? E aí eu vejo que as pessoas, elas até olham diferente pra gente. E tem gente que gosta disso, né? De ser melhor tratado, ter uma perspectiva de poder ali, né? Então, é por isso, né? As redes sociais, você se filmar, tirar uma foto, é o que as pessoas pensam de você. E as pessoas dão mais credibilidade para quem está melhor arrumado. Então, né? Acho que isso acaba ficando meio óbvio. E depois o versículo, cada um vai responder alguma coisa, tá? E aí uma parte importante, o nosso primeiro reflexão pessoal. A gente vai ver se eles entenderam a explicação ou não, como que eles estão se avaliando ali, tá? Eles vão falar as notas deles. Dependendo da situação, a gente fala a nossa nota também. Por quê? Porque a nota não é a mais alta, né? Então, para eles entender que essa nota não é de quem já fez uma tarefinha do Habitudes ou não, é realmente uma análise da nossa vida e aonde a gente está querendo chegar. Então, normalmente, eu falo as minhas notas, principalmente nas primeiras aulas. Depois, a gente não precisa falar mais, eles já entenderam. Mas nas 2 primeiras lições, eu acho que é importante. Às vezes eu tomo um pouco de cuidado, porque às vezes nas 2 primeiras lições
é as lições de maior foco de mudança, porque né, é a evidência do caráter. Então, às vezes, as notas são um pouquinho melhores ali, então eu tento, né, maneirar ali. Às vezes eu falo, às vezes não, mas pelo menos para ser um exemplo para eles, tá? Algo importante, a gente vai ter que observar o que a maioria da sala fala de nota baixa no reflexão pessoal, porque na apostila do líder vai indicar a gente explicar para os alunos a começar pelas notas mais baixas. Na maioria das vezes, ou é senso de identidade ou é segurança emocional. É uma dessas duas, tá? Que a maioria fala sobre. Tá? Então a gente vai ver qual das duas que é, e a partir disso a gente vai ter uma ideia também do que a gente vai conduzir as aulas a partir de agora. Porque se for uma questão de emoção, a gente sabe que eles estão passando por problemas que envolvem relacionamento normalmente. Se for uma questão de identidade, é uma crise com Deus. Então a gente vai ter que entender um pouquinho aí e a partir disso trabalhar melhor as habitudes. É uma absoluta resposta o que eu acabei de falar? Não, mas normalmente é assim que eu suponho e é assim que eu vou trabalhando com eles. E aí, se eu tiver errado, a gente vai ajustando e ajudando eles. Então, se é senso de identidade, a gente vai ajudar eles a descobrir e a evidenciar na aula do inventário pessoal. Se é uma questão de segurança emocional, a gente vai ter que ajudar eles a construir isso, a se conhecer um pouco melhor, no sentido de conhecer as emoções, de saber lidar, né? É raiva, da onde vem essas raízes, enfim, tá? A gente não vai fazer isso de forma direta, mas de forma indireta com cada um deles. Nós praticando a verdade, a gente vai explicar para eles no final da aula, incentivá-lo a escolher duas coisas. Sempre vou incentivar a escolher uma bem fácil e uma mediana ou talvez difícil, tá? Porque quando a gente completa uma missão, o nosso cérebro ele tem senso de realização. É importante a gente celebrar os hábitos que a gente conseguir cumprir. Então, se eu me comprometi a beber mais água, eu bebi mais água. Yes, eu preciso celebrar. Preciso fazer festa, mas aquilo que não é celebrado muitas vezes não é lembrado. E isso não é mentira, tá? Então, quando a criança ela é pequenininha e ela acerta alguma coisa, a gente faz. E aí a criança faz e faz assim, ó. Automaticamente. Porque o cérebro lembra o que se celebra. Então, não é balela quando alguém celebra, quando a criança acerta alguma coisa. É para que ela memorize melhor, tá bom? Se você ficar interessado, você pode pesquisar isso na internet, ok? Bom, gente, basicamente é isso, tá? Tô um pouco cansado, mas eu acredito que deu para entender. Isso aqui é uma parte muito importante. Revisando, tá? Se vocês olharem os pontos que a apostila traz como objetivo do capítulo, eles estão resumidos aqui. Porque se por um acaso eu não falei algo durante a aula e não trouxe o entendimento, eu vou conseguir revisar agora. Nem sempre eu faço a revisão. Mais uma vez, tudo isso depende do horário. Mas se a gente tiver com um horário razoável, a gente passa um por um. Desenvolva o caráter primeiro. Desenvolva o caráter. Desenvolver o caráter é o primeiro passo para se tornar um líder sadio. Então, aqui na apostila do líder, lá na página 17, está escrito: convencer os estudantes que desenvolver o caráter é o primeiro passo para se tornar um líder sadio. Aqui a gente já coloca como uma afirmação, tá? Então, eles precisam entender isso. O que está mais defasado do seu caráter? Vamos começar por ali. O iceberg ilustra tanto os elementos visíveis quanto os invisíveis da nossa influência. O caráter é a soma desses 4 elementos e nós iniciamos a construção do caráter a partir das nossas fraquezas, então da nossa menor nota. E aí fica bem evidente, às vezes, aquilo que a gente não falou. Normalmente a gente sempre fala esses pontos, tá? Então é bom só para relembrar. Então às vezes eu passo eles bem rapidinho, só para fixar e só vai. Beleza? Aí a gente explica a próxima lição. Essa é a parte de explicar. Faça o consultando a Bíblia da lição ou praticando a verdade da lição anterior, enquanto você estuda a próxima lição, tá? E aí a gente bate um pouquinho nessa tecla. Aqui nessa lição, normalmente eu não explico, tá bom? Eu deixo eles se lascarem, porque eu gosto de rir deles. Brincadeira, eu gosto de rir com eles. Aqui tem cantares. Se eles lerem o contexto, cantares está falando de uma relação de marido e mulher, principalmente, evidenciando o relacionamento de Cristo com a igreja, mas ele traz algumas conotações ali. Então, se a pessoa for ler o contexto do texto, ela se perde. Ela tem que ler só essa sentença, porque no contexto a sentença perde um pouco o sentido. Mas normalmente eu não explico isso para eles, depende do meu humor. Se eu tiver de muito bom humor, eu explico para não deixar eles se lascarem.
Se eu não tiver de muito bom humor, brincadeira. Depende da turma, tá? E depende daquilo que eu sinto. Se eu vejo que é uma turma que é muito entendida, é uma turma que às vezes não tá se quebrantando muito, eu deixo para ver até onde eles estão indo. Se eles estão buscando ler ou não. Então, normalmente eu deixo para me testar eles e ver se eles estão se entregando àquilo, indo além da apostila ou ficando só aqui. Então, normalmente eu pergunto e se alguém demonstrar um questionamento, aí a gente conversa sobre, tá? Por quê? Porque isso testa os alunos, tá? Eu sei que isso às vezes parece estranho, mas do lado de cá a gente precisa entender se eles estão só fazendo as coisas, se eles estão se dedicando, tá bom? Então, normalmente eu não explico isso, mas eu dei algumas pinceladas aqui para vocês do que pode ser feito. Beleza? Encerramos aqui a lição, tá? Eu espero que tenha dado para entender. Não foi a melhor explicação, eu não me dediquei muito a estudar tudo aqui para explicar para vocês, mas eu acho que pelo menos vocês vão entender como vai ser a aula e lá vocês anotam tudo e depois tiram as dúvidas de vocês, beleza? Deus abençoe e até mais!